Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com uma provocação sobre uma palavra que está sempre no meio dos debates e das discussões políticas, ainda mais nos dias atuais em que alguns se dizem representantes ou as encarnações dela, que é a democracia. É um artigo do Lucas Cambraia, meu xará. O que é uma democracia? Como nos diz o autor do texto, a pergunta é simples, mas a resposta é complexa, porque uma mesma palavra pode significar coisas diferentes a depender do contexto, a depender do autor, a depender da pessoa, a depender de onde nós a estejamos consultando. Por exemplo, a Coreia do Norte se autodenomina República Popular Democrática da Coreia do Norte. Mas é óbvio que o sentido de democrática que a Coreia do Norte aplica não pode ser o mesmo, por exemplo, que pode ser aplicado a uma democracia da Europa, para ficar em um exemplo. Segundo o Instituto Freedom House, a democracia é um sistema de governo baseado na vontade e no consentimento dos governados, em instituições que prestam contas a todos os cidadãos, na adesão ao Estado de Direito e no respeito pelos direitos humanos. E aí a grande pergunta que o autor do texto deixa para o leitor, ao final desse parágrafo, é: isso existe no Brasil? É a realidade brasileira? No Brasil nós temos instituições que prestam contas a todos os cidadãos, nós temos Estado de Direito no Brasil, nós temos respeito a direitos humanos, como a liberdade de expressão, por exemplo. Será que temos? É a pergunta que se faz. Será que o Brasil se enquadra nesse conceito liberal de democracia que o Instituto Freedom House adota na sua definição? Fica a pergunta. De democracia, vamos para um artigo que versa sobre algo relacionado à economia de mercado, que é outro postulado central da agenda dos liberais, do Roberto Rachevsky. Os bilionários tiram dinheiro dos pobres? Porque os inimigos do capitalismo, da economia de mercado, costumam vociferar. Os ricos sugam os pobres, eles arrancam o dinheiro dos pobres, eles são ricos porque os pobres são pobres. Será que os bilionários tiram o dinheiro dos pobres? Surpreendentemente, o artigo começa respondendo que sim, os bilionários tiram dinheiro dos pobres. E não só dos pobres, também da classe média. E também de outros bilionários, que nem eles. Mas tiram oferecendo alguma coisa em contrapartida. Pelo dinheiro dos pobres, da classe média, de outros bilionários, de todos aqueles que se interessarem pelos seus produtos, os bilionários entregam em troca valor que foi criado por eles na forma de produtos e serviços. É uma jogada retórica muito inteligente que o Rachevsky faz nesse artigo. O que não é nada inteligente é a degradação mental a que nós estamos assistindo na nossa sociedade, que vem sendo instigada pelas elites culturais e intelectuais. E sobre isso o artigo do professor Ubiratã Jorge Iório, conselheiro superior do Instituto Liberal e que publica o seu texto diretamente na revista Oeste, A Banalização do Absurdo. Ele nos diz, como é sabido por todos nós, que as políticas públicas, a justiça criminal e o próprio poder judiciário passaram a ser influenciados pelas ideias de esquerda que apontam sempre para os criminosos como vítimas de um supostamente odioso sistema capitalista que os impede de desfrutar de oportunidades para melhorar de vida. E com base nessa genealogia, desse diagnóstico, essa denúncia do absurdo, é que se constrói o texto do professor Iório. E voltamos a Rachevsky, Roberto Rachevsky, com o texto Ideologias, Coletivismo e Totalitarismo. O Rachevsky aborda o fascismo como uma espécie de versão soft do coletivismo também presente no socialismo, e relativamente ao comunismo, ele vai dizer que o comunismo, muitos dizem que o comunismo é uma ótima ideia, mas não funciona na prática. E o Rachevsky diz que isso não faz sentido nenhum, que na verdade o que não funciona na prática é uma péssima ideia, não existe essa possibilidade de coexistirem as duas situações. O comunismo é uma péssima ideia, não porque não funciona, mas porque é desumano. Nega a liberdade aos indivíduos para pensarem e agirem de acordo com seu próprio julgamento. As esquerdas, não obstante, continuam defendendo as suas teses e adoram um atalho autoritário para se imporem aos seus adversários. O Brasil vem assistindo a uma escalada do autoritarismo, graças, sobretudo, à hipertrofia do Poder Judiciário, ao comportamento do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral.
E uma reflexão baseada nisso é o que faz o Carlos Júnior, no seu artigo O Chicote da Perseguição Política Sempre Muda de Mão. O fato é o seguinte, as esquerdas hoje estão em festa. Elas estão em festa com esse quadro. Mas que elas não se enganem, diz-nos o Carlos Júnior. O chicote da perseguição política sempre muda de mão. Vivemos em uma juristocracia, que é mais adequado chamar o regime que o Brasil vive hoje de juristocracia do que de democracia, como nós acabamos de ver, com viés claramente esquerdista, o que não garante que amanhã não viveremos o inverso. Como disse, a história ensina isso e ela não costuma falhar. Perfeitamente possível que um governo reacionário, um populismo de direita, por assim dizer, baseado numa retórica supostamente conservadora, de defesa da civilização ocidental, dos valores cristãos, dos bons costumes, etc., etc., que com base numa retórica dessa se imponha também um governo autoritário. Nada impede. Retórica boa ou má, qualquer um pode fazer, a prática pode ser tirânica. Então, se hoje justifica-se o autoritarismo porque a direita, o bolsonarismo, são os liberais, conservadores que estão apanhando, amanhã pode ser o contrário. Amanhã pode ser o contrário. Por falar em esquerda, que é a parteira de boa parte das nossas desgraças, esta esquerda, como diria Roberto Campos, jurássica, com que o Brasil convive há décadas, nós temos mais um texto do Roberto Rachevsky. O Brasil é insuperável em repetir suas crises. O Rachevsky começa relatando a história do mensalão, do grande assalto do PT às instituições democráticas, ao erário brasileiro, mas também às instituições democráticas através do mensalão e do petrolão. Vem a Lava Jato, depois tudo isso se reverte e nós assistimos à organização criminosa que governou o Brasil por tantos anos, sobrevivendo, se fortalecendo, virando a página, diz-nos o Rachevsky, começando a reescrever a história tanto do passado como do futuro. A decadência virá antes do ápice. Ele não acredita que em curto ou médio prazo nós consigamos reverter essa situação. A visão do Rachevsky é bastante pessimista relativamente a isso. Estamos apenas adquirindo velocidade. O mundo desenvolvido sofre com suas crises, aprende e se aprimora. O Brasil não. O Brasil, para criar, manter ou repetir as suas crises, é insuperável. Ainda falando de esquerda, na liderança do IL Flash de hoje, nós temos um texto do Gabriel Wilhelms. A esquerda pode tudo, até ser racista. O Gabriel Wilhelms reflete sobre as suas críticas ao identitarismo que ele vem fazendo nos seus artigos, dizendo que uma constante é o apontamento da hipocrisia e do duplo padrão diante de certos comportamentos. A diferença entre ser catalogado como racista ou não, por exemplo, muitas vezes depende do fato de você ser de esquerda ou de direita, não necessariamente das suas atitudes. Basta a gente olhar, por exemplo, para a recente declaração do presidente Lula diante de uma moça negra, né, dizendo que ela devia estar ali para ser música e tocar um batuque, um tambor, já que ela é afrodescendente. Qualquer um, bolsonarista, o próprio Bolsonaro, ou até que fosse o governador Romeu Zema de Minas Gerais, ou Tarcísio de Freitas, talvez até o Eduardo Leite, qualquer um que fizesse um comentário dessa natureza, numa circunstância igual àquela em que estava o presidente Lula, seria rapidamente, histrionicamente, histericamente alvejado pelas esquerdas e acusado de ser racista. Alguém duvida disso? Essa é a questão que nós deixamos para encerrar o nosso IL Flash de hoje. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.